Olá, eu sou a Ana Fontes, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora e sou personagem de São Paulo. Sou de São Paulo, mas não nasci em São Paulo. Eu nasci numa cidade que se chama Igreja Nova, que fica no estado de Alagoas, e meus pais migraram aqui para São Paulo em 1970, numa família de 8 irmãos. Nós moramos boa parte da nossa vida numa cidade que faz parte da Grande São Paulo, que se chama Diadema. E naquela época, em 1970, teve uma das maiores secas no Nordeste, Então a dificuldade lá era muito grande para arrumar emprego, para conseguir sustentar uma família tão numerosa, não era uma tarefa muito fácil. Aí meu pai veio na frente, nós já tínhamos uma tia que morava aqui na região, meu pai veio na frente com meus 2 irmãos mais velhos e depois a minha mãe veio com os 6 filhos mais novos. Até hoje a gente não entende muito porque ele veio na frente com os mais velhos, que era mais fácil, e minha mãe veio sozinha com 6 crianças pequenas, entre 6 meses e 10 anos de idade. Então foi uma situação bem complexa. Foi uma decisão muito difícil, porque imagina 2 pessoas assim que não tinham nenhum entendimento de uma cidade grande, de um mundo como é São Paulo, sair numa viagem de quase 3 dias na época, porque eles vieram de ônibus, era uma viagem de quase 3 dias, para uma cidade completamente diferente, com pessoas que você desconhece, para arrumar emprego. Eu não acho que foi uma missão fácil. Olhando hoje, eu tenho o maior orgulho do meu pai e da minha mãe, porque de verdade não é tranquilo fazer o que eles fizeram, mas era uma decisão que era necessária. Lá não tinha mais, por conta da seca, não tinha mais emprego, não tinha mais o que fazer e tinham que sustentar 8 crianças, Porque nós éramos crianças, na época não tinha como trabalhar. A gente veio a trabalhar aqui em São Paulo. Foi uma decisão, na minha visão, bastante acertada, Não sei o que seria de nós se nós estivéssemos lá até hoje, e com isso meu pai e minha mãe conseguiram construir uma família, apesar deles não terem tido educação, não terem conseguido estudar na época, eles conseguiram incentivar isso na gente. Então boa parte dos filhos conseguiu fazer faculdade, conseguiu construir uma vida, uma carreira. Eu acho que foi super importante, sim. Eu fiz 2 faculdades. Eu fiz a minha primeira faculdade em publicidade. Na verdade, assim, foi um processo bastante complexo, porque meus pais não tinham dinheiro. Então, eu trabalhei desde cedo, desde os 12, 13 anos eu já trabalhava. Eu tenho registro em carteira desde os 14 anos, porque na época era permitido. E aí, assim, com o resultado do emprego, a gente ajudava em casa. Nós trabalhávamos, dávamos o dinheiro em casa para pagar conta, comida, aluguel, tudo. Então, fazer uma faculdade na época não é o que é hoje, Pensa que sou quase 30 anos atrás. Então, não tinham programas de apoio do governo, não tinha linha de financiamento, não tinha nada disso. Você tinha que se virar com as suas próprias pernas. E aí, o que aconteceu? Eu prestei vestibular, passei na faculdade, mas eu não tinha dinheiro para matrícula. Eu tinha dinheiro para pagar uma das coisas, ou a matrícula ou a mensalidade. E aí uma vizinha da minha mãe, super gentil, compadecida com a história, ela falou: eu pago a matrícula para você e depois quando você puder, você paga. E aí eu paguei a matrícula, ela me ajudou e eu entrei na universidade. Eu entrei para fazer publicidade, eu tinha prestado para várias coisas, não sabia direito o que queria, sabia que queria comunicação. E aí comecei a fazer a faculdade e eu trabalhava, só que o salário não dava para pagar a mensalidade, porque eu tinha que ajudar em casa e tinha que pagar a faculdade. Na época não era tão barato. O que eu fazia? Eu fazia bolo, fazia torta para vender, mas eu morria de vergonha de vender também. Então os amigos acabavam ajudando. E todos os meses eu juntava 2 meses de salário para pagar 1 mês de faculdade. Então eu estava sempre com a mensalidade atrasada. Aí já depois, no decorrer da minha carreira, eu construí uma carreira no mundo corporativo. Eu trabalhei em grandes corporações, nos últimos 17 anos numa multinacional aqui do setor automobilístico. Passei por imensas complicações, dificuldades, discriminações, enfim, várias coisas. E usei, durante esse período, eu quis também trabalhar, conhecer um pouco da área jornalística, porque eu trabalhava também com isso e acabei fazendo uma segunda faculdade, aí fiz jornalismo também. Eu fazia assessoria de imprensa, Na época eu me interessei pelo jornalismo porque eu atendia um diretor na divulgação do trabalho dele. E aí eu falei, puxa, mas eu precisava entender como é que funciona o outro lado. E aí eu resolvi fazer, era complementar, eu tinha que fazer só 2 anos a mais. E eu acabei fazendo o jornalismo para poder ajudar no meu trabalho no dia a dia.
Foi uma experiência no mundo corporativo bastante complexa, porque na verdade assim, eu nunca tive uma boa formação, eu estudei em escola pública, eu fiz uma faculdade que não era considerada uma faculdade de primeira linha, e na época isso não era assim uma coisa muito boa, né? Então eu lembro que um episódio, um dos exemplos do que aconteceu com essa questão é que eu queria participar de um programa de trainee dentro da empresa para poder ter uma carreira, para poder chegar a um cargo de liderança, e o RH falou que eu não podia porque eu não tinha tido uma boa formação, não era de uma escola de primeira linha e eu não falava inglês. E aquilo me incomodou profundamente, porque eu falei, como é que pode, né? Assim, eu não poder fazer parte disso. Mas o incômodo para mim não foi um incômodo de, não vou fazer, não vai dar certo. Eu quis buscar isso. E aí eu fiz uma especialização, uma pós-graduação numa faculdade de primeiríssima linha. Depois eu fiz mais 2. Aí eu fui estudar inglês, estudei por conta durante 4 anos. E depois eu mesmo, do meu bolso, fui fazer um intercâmbio fora para poder tirar isso da frente, né? Porque eu falava assim, eu não posso mudar o meu passado, não posso mudar a minha formação, mas daqui para frente eu posso construir algumas coisas. E aí eu fiz esse processo, aí aprendi a falar inglês, aí consegui construir uma carreira dentro da corporação, virei executiva dessa empresa, mas continuei com algumas dificuldades. Eu fui durante 4, 5 anos a única mulher executiva da área de vendas e marketing dessa corporação. Eram 60 homens e eu como mulher. E isso é bem complexo, né? Uma mulher no mundo corporativo há 20 anos atrás, a gente tinha que fingir que era homem para poder ter uma carreira. E isso hoje, você falar isso hoje, no mundo que a gente está vivendo, que a gente está destacando a questão das mulheres, isso é uma coisa que parece maluca. Mas há 20 anos atrás, eu fingia que era um menino, né? Eu me comportava como um menino para poder viver num mundo de meninos. Então não era uma tarefa fácil, porque na nossa essência eu sou uma mulher e eu queria ser tratada como uma mulher. Eu lembro de um caso super emblemático, que eu estava concorrendo a uma promoção para uma vaga e eu fui para o RH, passei no processo tudo e fui conversar com o diretor, eu e uma pessoa de RH. O diretor olhou meu currículo, olhou tudo que eu tinha feito, quais os meus objetivos, o que eu tinha atingido. Ele falou, nossa, o seu currículo é maravilhoso, é perfeito, é absolutamente o perfil da vaga. Uma pena que você é mulher. Ele falou exatamente assim na minha cara, como se fosse uma coisa absolutamente natural. E na época eu não entendia isso, até porque não se falava de feminismo, não se falava das mulheres, nada disso. Na época, o que eu falei para ele? Eu tentei argumentar, eu falei, mas por que é uma pena? Né? Eu não posso cumprir o papel que um homem pode cumprir. E aí ele foi super assim, direto. Ele falou, não, eu quero alguém que grite, que bata na mesa e que faça os funcionários fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Eu falei, mas eu posso fazer isso sem ter que gritar, sem ter que bater na mesa. Eu posso cumprir, mas enfim, não deu certo, não funcionou. E aí eu só fui promovida tempos depois numa outra oportunidade. Então esse é o ambiente, entendeu? O ambiente corporativo é um ambiente que foi criado e processado para que as pessoas não sejam próximas uma das outras. É um ambiente em que é muito competitivo e a competição saudável não é uma coisa ruim, mas a competição pela política, por conseguir superar o outro e para poder derrubar o outro, essa é a competição ruim. E, infelizmente, boa parte das corporações, não estou falando que são todas, mas boa parte das corporações, isso é muito fomentado. E de uns anos para cá, a gente tem falado exatamente o contrário. Né? Para você se dar bem, para a sua empresa se dar bem, para todo mundo funcionar, você tem que trabalhar num modelo de colaboração. Né? Assim, a gente trabalhando junto, a gente consegue ser melhor. Não dá para cada um trabalhar com o seu universo. E o mundo corporativo é todo preparado para que cada um cuide do seu quadrado. E que as pessoas não pensem no todo. E o nosso mundo de hoje, não dá para você trabalhar assim. Né? Você tem que pensar no seu, mas você tem que pensar no todo. Né? Uma empresa não é o seu departamento, não é o marketing, não é vendas. Uma empresa é o todo. Eu acho que isso tem que mudar. Mas é um processo, como tudo, né? O mundo corporativo foi uma construção da Revolução Industrial, da gente trabalhar de segunda a sexta, enfim, tem toda uma relação histórica complexa e não acho que isso muda da noite para o dia. Nesse período que eu fui executiva durante muitos anos, eu tenho 2 filhas, num determinado momento lá no ano de 2007, algo começou a me incomodar, eu não entendia direito o que me incomodava, eu amava o meu trabalho, eu amava o que eu fazia, mas eu não me sentia mais parte daquele ambiente, eu não me sentia mais pertencente.
A minha primeira filha já tinha 5 anos e aí eu resolvi, depois de 17 anos nessa corporação, pedir demissão. Não foi um processo fácil, não foi da noite para o dia, foi uma construção, porque eu tinha um bom salário, eu tinha uma série de benefícios, tinha uma série de coisas que eram muito legais à época, que eram muito valorizadas e ainda são hoje. Mas eu consegui trabalhar comigo internamente, pedir demissão e abri o meu primeiro negócio em 2008 com outros 2 amigos. Aí eu deixei o mundo corporativo para empreender no momento que no Brasil a palavra empreendedorismo não era nem falada. Hoje, empreender todo mundo fala, está em todos os lugares, mas na época você não tinha esse glamour ou essa mensagem tão forte e tão clara como a gente tem hoje. Então eu saí para empreender sem ter nenhuma experiência, sem saber como é que era o mundo dos empreendedores, construí meu primeiro negócio, as coisas não funcionaram direito. Eu tive um site de elogios na internet que se chama porque existe, eu vendi em 2011, que se chama Elogia Aqui. E com uma sociedade com outros 2 amigos, a gente acabou não funcionando a sociedade entre nós 3. E durante esse processo foi que eu percebi que, como eu, várias outras mulheres também estavam saindo do mundo corporativo para empreender. E que elas não tinham nenhum ponto de apoio, nenhum lugar onde elas pudessem se conectar e trocar informações. Foi aí que eu criei, em 2009, no final de 2009 para 2010, a Rede Mulher Empreendedora, que hoje é uma plataforma de conteúdo para ajudar as mulheres que têm micro e pequenos negócios a se desenvolver. E a rede hoje tem quase 300 mil mulheres. Ela começou como um negócio paralelo que eu tinha, assim, era alguma coisa que eu fazia mais como hobby, mais como prazer, e hoje ela virou um negócio social, uma plataforma social onde a gente ajuda a mulher no Brasil inteiro. Eu comecei como um blog, eu escrevia conteúdos do meu dia a dia, ela é assim até hoje, a gente tem conteúdos que são autorais, então são empreendedoras falando para outras empreendedoras das dificuldades do dia a dia. Empreender é solitário, empreender é uma série de desafios diários, é uma corrida de longa distância, não é uma corrida de curta distância, e muitas vezes a gente fica desmotivado, desanimado, então a rede, a gente está junto ali para pegar na mão, para ajudar. Como é que a gente ajuda essas mulheres na rede hoje? A rede é nacional, a gente tem cerca de 300 mil mulheres que nos seguem, então a gente coloca nas nossas redes sociais conteúdo de qualidade, com uma linguagem simples, acessível a qualquer pessoa e que ela consiga, com aquelas informações, desenvolver melhor o negócio. Além do conteúdo, a gente tem um grupo fechado de quase 43 mil mulheres na rede que conversam diariamente e trocam informações entre elas. Então, tem mulheres de Minas, de Belém, que falam, olha, eu estou abrindo um negócio, o que vocês podem fazer para me ajudar? E uma mulher ajuda a outra mulher. Isso é extremamente importante. Fora isso, a gente faz cerca de 60 eventos por ano, que tem 2 objetivos. Primeiro, é você capacitar essa mulher para desenvolver o negócio e segundo, você dá inspiração para elas para se motivar a continuar a desenvolver e a crescer os negócios. Então, a gente também trabalha essa questão da inspiração, que é muito importante para a gente, ver que as outras pessoas deram certo para a gente continuar seguindo. E fora isso, a gente também faz mentorias coletivas, a gente atende as mulheres, acolhe, abraça, fala que vai dar certo, que as coisas vão continuar. Enfim, a rede não é paga, as mulheres não têm que pagar. É um negócio social que sim tem fins lucrativos, mas que é envolvido no próprio negócio. Então a gente trabalha muito no modelo de colaboração. A gente acredita muito que se você deu certo e você tem um conhecimento que você pode passar para outra pessoa. Então é nisso que a gente trabalha na rede. Aprendeu alguma coisa, sabe? Responde para uma outra, ajuda no que você sabe, porque você sempre tem alguma coisa para ensinar. Homens e mulheres empreendem por motivos diferentes, essa é a primeira questão. Os homens empreendem, quando você pergunta por um homem por que ele está abrindo um negócio, a primeira resposta é sempre para ganhar dinheiro. Quando você faz a mesma pergunta para a mulher, ela sempre responde, para construir um sonho, para resolver o problema das pessoas, para ter mais flexibilidade, enfim. Nunca as primeiras respostas são relacionadas a dinheiro. Então, as motivações já começam diferentes.
O gatilho para as mulheres empreenderem hoje, né, cerca de 70% das mulheres que abrem negócio, elas abrem negócios muito motivadas pela maternidade. Porque o mundo corporativo ainda é um ambiente hostil para as mulheres que empreendem, para as mulheres que têm negócio. Muitas delas são empurradas a empreender. Ou seja, eu voltei da minha licença maternidade, eu não me sinto acolhida nesse ambiente, eu tenho que estar lá de corpo presente, eu não posso trabalhar da minha casa, trabalhar um dia home office, ter um horário flexível, e aí ela não se sente pertencente àquele ambiente e ela sai e empreender vira uma opção para essa mulher, não necessariamente para a motivação inicial. Quando ela abre o negócio, o tipo do negócio que ela abre também começa diferente dos homens. 60% delas abrem negócio na área de serviços, porque é mais fácil de abrir, porque você tem um investimento menor e porque usa a primeira capacidade, né? O que a gente tem de conhecimento para abrir o primeiro negócio. Aí, quando ela vai gerir esse negócio, quando ela vai tocar esse negócio, ela também tem diferenças em relação aos homens. As mulheres, quando elas fazem gestão, elas têm uma gestão mais humana, mais próxima, elas não têm aquela gestão mais dura, né, do homem, você é meu funcionário, eu não quero saber de você. A gente tem uma gestão um pouco mais humana. A gente gosta mais da essência do nosso negócio, do que fazer, e menos da parte financeira, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né? As mulheres precisam também andar no território das finanças. Além de tudo isso, quando os negócios das mulheres dão certo, que é o final dessa ponta, ao invés delas investirem nelas próprias, né, comprar coisas para elas, melhorar a vida delas, elas melhoram a vida da família. Então, normalmente o que ela faz? O negócio deu dinheiro, ela troca o filho de escola, põe numa escola melhor, ela faz coisas que vão melhorar o ambiente da família, não só dela. E isso que a gente fala que tem um impacto maior na sociedade. Os homens normalmente têm um primeiro olhar para eles e depois para a sociedade. E não é uma competição, não é certo ou errado, são só jeitos diferentes de você gerir um negócio. O mundo das mulheres, de uns 5, 6 anos para cá, passou a ser um mundo que ganhou um holofote muito grande, o que é muito importante. Nós temos uma causa séria para trabalhar. As mulheres são 52% da população e elas não são representadas nos ambientes de poder. Então, se você olha para a área política, aqui no Brasil, por exemplo, nós somos só 8 a 10% dos cargos políticos, né? Ou seja, de congresso. Então, nós não estamos ali representadas, apesar de sermos mais da metade da população. Quando você vai para as corporações, essa situação é muito parecida, né? De 8 a 12% dos cargos de liderança nas corporações, ou seja, de diretoria para cima, são ocupados por mulheres. Não faz sentido, porque nós somos uma maior parte da população. Quando você vai para o conselho das empresas, a situação é mais drástica. Cerca de 6% dos conselheiros de empresas são mulheres. E quando você tira desses 6%, as que são herdeiras, sobram só 3% de mulheres. Então, o olhar feminino é extremamente importante, né? Porque o olhar da diversidade é importante. Nós precisamos ter mais inclusão, ter mais diversidade. Quando você tem diversidade, você tem uma melhora de resultado, né, para tudo. Então, assim, esse holofote que a gente tem hoje nas mulheres é extremamente importante para poder diminuir essa questão da discriminação, da não presença de mulheres em ambientes de poder e para que a gente chegue naquela palavrinha mágica que se chama equidade. As mulheres não querem ser melhores do que os homens, elas só querem ter o mesmo direito, né? O mesmo território, sem falar das questões muito mais graves e muito mais sérias, que são as mulheres que sofrem violência, né? Nós temos uma situação gravíssima. As mulheres, se você pegar as estatísticas de violência, continuam absurdas. Quando você olha para mulheres brancas, nos últimos 10 anos, essas estatísticas diminuíram 10%. O número é gigante, mas diminuíram 10%. Quando você vai olhar para mulheres negras, o número é gritante. Cresceu mais de 50% o caso de violência contra mulheres negras. Então, a gente tem um caminho gigante ainda para trabalhar. É bom esse holofote, mas ele precisa ainda ser gerado ações, sabe? Precisam ter coisas que vão melhorar a vida das pessoas. As mulheres não querem ser melhores, elas só querem direitos mesmo e não serem atacadas ou não serem julgadas simplesmente porque elas são mulheres. Eu trabalho muito para que as minhas filhas e as filhas de outras pessoas tenham um ambiente melhor. Não precisem passar pelo que eu passei lá atrás e porque muitas mulheres
passaram. Eu ainda acho, infelizmente, que a gente vai levar, talvez, se a gente não fizer nada efetivo, porque só falar e não fazer nada efetivo não chega a lugar nenhum. As minhas filhas ainda vão passar por algumas questões de dificuldades, porque todas as pesquisas mostram que nós vamos levar cerca de 120 anos para melhorar a situação da mulher se nós não fizermos nada. Então, 120 anos, a geração das minhas filhas não vai ter a oportunidade de viver num mundo igual. Então, o que eu gostaria é que elas vivessem num mundo igual, que elas não tivessem que passar por questões só porque elas nasceram meninas. Eu luto por isso e vou lutar por isso até a hora que eu morrer. Mas eu ainda, infelizmente, acho que elas vão viver ainda um pouco de complexidade. Elas estão melhor preparadas para isso, porque o mundo está preparando mais as mulheres para isso. Para saber lutar, para saber brigar, para se empoderar mesmo, que é essa palavra que todo mundo vem falar, o empoderamento feminino, para se empoderar, para tomar as próprias decisões. E até para aprender a lutar, porque infelizmente a gente tem ainda um caminho de luta. Acho que vai ser melhor, eu espero que esse tempo não seja de 120 anos, eu gostaria que na geração delas, elas ainda tivessem uma situação melhor e acredito e vou trabalhar sempre para isso. O fato das mulheres ganharem, em média, 30% a menos do que os homens, tem sim uma questão de discriminação de gênero, é uma questão muito importante. O mundo corporativo ainda é um mundo dominado por homens. Essa é uma primeira questão. Então, tem um fator de discriminação. Um outro fator é que nós negociamos menos, porque a autoconfiança nos falta no momento que a gente vai negociar os nossos salários. Normalmente, isso é um exemplo muito claro. Quando um homem vai concorrer a uma vaga, ele olha que ele tem de 30% a 40% do perfil para aquela vaga, ele aplica para a vaga. Ele fala, eu não tenho tudo, mas eu consigo, eu me viro. A mulher, se ela não tem 80% das habilidades, ela não aplica, ela não se acha capaz. Então, nós precisamos trabalhar essa questão da autoconfiança, para a gente saber também negociar melhor. Negociação é super importante. Então, tem esses dois fatores, tem a discriminação, de verdade, que foi construída durante anos, e nós temos hoje em média 30% de excelência salarial entre homens e mulheres, ocupando a mesma função com as mesmas capacidades. Isso é horroroso, Não dá para viver. Tem uma pesquisa que mostra que se a gente resolver as questões salariais e se a gente resolver a questão econômica da mulher, nós vamos adicionar no mundo cerca de 23 trilhões de dólares em dinheiro, porque as mulheres, tendo o domínio do próprio dinheiro, elas têm um empoderamento econômico, elas podem mudar a realidade da sociedade. Ser empreendedor é muito mais do que você ter um negócio. Ser empreendedor é você ter uma chance de você fazer a diferença na vida de outras pessoas com o teu negócio, resolvendo problemas de pessoas da sociedade. Empreender, eu acredito fortemente, os empreendedores podem mudar a realidade de uma sociedade. O empreendedorismo pode mudar a realidade do nosso país. Então, empreender hoje não é só ter um negócio, é você ter a chance de mudar a sociedade. Para mim, isso não tem preço. A motivação para empreender é sempre um sonho, querer fazer alguma coisa. O primeiro conselho é que tipo de negócio você vai abrir, porque ele pode estar relacionado com o seu sonho, mas as pessoas precisam comprar. Então, você tem que gastar tempo pensando que tipo de negócio você vai abrir, olhando para a sociedade e vendo o que as pessoas têm de problema. Os melhores negócios estão nos maiores problemas. Então, olha, fica atenta a isso. É a primeira dica que eu dou para essas mulheres.